Outro item polêmico que a gente colocou aqui é a questão da captação. O que é melhor usar? É melhor usar uma malha ou um captor vertical? Eu acho que agora está com... se o Wilton puder passar o comando para mim, mas tudo bem, a gente vai fazendo junto aí. Bom, na 5419, 2015, tem lá na parte 3 um item, que é o 522, que fala sobre o posicionamento dos condutores do subsistema de captação. Então, tem uma frase que eu acho muito importante, às vezes ela passa meio batida, que é: componentes do subsistema de captação instalados na estrutura devem ser posicionados nos cantos salientes, pontas expostas e nas beiradas, especialmente no nível superior de qualquer fachada, de acordo com um ou mais dos seguintes métodos, né? Antes de falar os métodos, essa frase ela diz umas coisas que muita gente não percebe, ou passa batido nessa parte. Olha, é muito importante, gente, colocar o elemento captor nos cantos, nas quinas, nas beiradas, tá? Na periferia da cobertura toda. Isso independente do método que você está fazendo, né? Porque o raio ele gosta mesmo de quina. Se você olhar aí os prédios que foram atingidos por raios, você vai ver que, sei lá, 90% a descarga atingiu a quina do prédio. Então, essa frase aí é importante. E aí ele dá lá os 3 métodos aceitáveis. Note bem, são 3 métodos que a norma aceita, tá? É o método do ângulo de proteção, o método da esfera rolante e o método das malhas. Exatamente os mesmos 3 métodos que nós tínhamos na norma de 2005, por exemplo. Porém, em relação ao método da esfera rolante, praticamente não mudou nada, tá? Os mesmos valores e tudo, depois eu vou mostrar uma tabelinha sobre isso. No método do ângulo mudou alguma coisa, no método das malhas também, né? Deu uma proteção um pouco maior. Mas na norma também diz que o método da esfera rolante e das malhas são adequados para todos os casos. Até eu acho que essa frase talvez tenha que mudar um pouquinho na revisão, porque assim, na esfera rolante, todos os casos, beleza. Malha tem alguns casos que não é bem adequado. Por exemplo, uma cobertura arredondada, ou que eu tenha alguma curva, alguma coisa assim, não é muito bom, não se deve usar o método das malhas. Já o método do ângulo de proteção, ele tem bastante restrição, tá? Ele é adequado para edificações simples, formato simples, e também em relação à altura, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Essas curvas aqui são as curvas onde eu obtenho o ângulo de proteção. E dá para ver aqui que, dependendo do nível de proteção, se for nível 1, por exemplo, a distância entre a ponta do meu captor até o meu plano de referência, ele pode ser até 20 metros, tá? 30 metros para 2, 45 para 3 e 60 para 4. Então, ele tem uma limitação de uso, sim, né? Você pega a ponta, vê lá o ângulo, né? E você considera aquele cone, assim como na norma anterior. A outra coisa, em relação à esfera rolante, dá para ver que o raio da esfera rolante é exatamente o mesmo da norma de 2005, né? Seria 20, 30, 45 e 60 metros o raio da esfera rolante que você vai utilizar. E, no caso da malha, essas dimensões também diminuíram um pouco, né? Nota que lá tinha um A e um 2A, ou seja, um B, né?
E aqui não, tá? Tem um afastamento máximo. Agora, essa malha, ela tem que ser retangular, quadrada, ela pode ser triangular. Às vezes eu tenho lá uma cumieira, eu quero fazer uma malha triangular, eu preciso num canto ali, posso fazer, desde que o afastamento, o comprimento desses condutores da malha não ultrapassem esses valores aqui em função do nível de proteção. Né? Então, o que é mais importante, no meu ponto de vista, é você olhar para a edificação, você olha para a cobertura e vê qual o melhor método que cabe naquela cobertura. Então, por exemplo, eu tenho um galpão enorme ali, com uma cobertura bem plana, bem tipo retangular, assim, ele está te chamando praticamente para fazer, sem muitas... nenhum tipo de protuberânciazinha na cobertura. Então, o método das malhas é bem fácil até de se fazer. Você vai fazendo as malhas ali e tal. Se eu quisesse fazer o método do ângulo de proteção, eu posso também. Só que eu vou instalar um paliteiro ali, vou pôr um monte de hastes com os conezinhos lá, posso fazer também, mas isso vai ficar horrível, os arquitetos vão te odiar bastante. E uma outra coisa importante para se ver nessa questão é a questão do custo e benefício, né? Então, para que você vai encher de hastes lá para usar um método, se você pode usar o outro, por exemplo, o da esfera rolante, usando bem menos hastes, né? E fazer uma proteção igual a outra, né? Ou até melhor em alguns casos. Então, você tem que levar em conta, você tem que olhar a cobertura e ver, bom, olha, aqui é interessante fazer pela malha, por exemplo, ou pela esfera. E muita gente tem um certo medo assim da esfera, tudo, mas olha, na hora que você começa a utilizar, você vai ver que não é um bicho do outro mundo, assim, ele é bem... você vai se acostumando e vai... principalmente se você estiver projetando. No projeto é bem, bem legal, você pega as várias perspectivas lá da edificação e aí você consegue fazer uma bela proteção e com um custo geralmente menor do que os outros. Deixa eu só... já mudou aqui. Eu não sei se o Jobson quer complementar alguma coisa em relação ao melhor método. Eu quero colocar dois aspectos aí. Um só para esclarecer em relação... Quando você fala haste, né, pessoal? Quando o Hélio fala haste, é mastro, tá? Pelo amor de Deus, não confundam com a maldita haste de aterramento, senão dá pau aí na bagaça. Então, só para deixar mais ou menos clara aí a brincadeira. E depois, é só uma coisa que eu sempre costumo falar em todos os cursos, todos os locais, né? Eu tenho uma certa... é birra mesmo, não tem outro termo, né? Eu tenho uma birra muito grande, porque tem um segmento comercial na nossa área que teima em dizer que a 5419 é omissa nesse aspecto. A 5419 não é omissa nesse aspecto. Ela é muito clara, inclusive, quando diz que só há esses 3 métodos de captação, né? Então, não há omissão nenhuma em relação a isso. São 3 métodos normalizados, 3 métodos legalmente utilizados aqui no país. Se outros métodos funcionam ou não, não é nossa questão, não é problema nosso discutir isso. Nosso problema é o seguinte: os 3 métodos normalizados são os que o Hélio bem apresentou, né? E, portanto, eu costumo dar o seguinte exemplo. Não dá para usar um cabo de vassoura na captação, tá? O cabo de vassoura não consta da norma. Ora, se o cabo de vassoura não consta da norma, eu ia poder usar o cabo de vassoura só porque não está na norma? Quer dizer, isso não faz muito sentido, né? Então, vamos procurar entender as coisas e deixar as coisas muito claras. 3 únicos métodos normalizados no nosso país.
Obrigado.